E abro no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, né? Capítulo 14 e o versículo 18. Nós estamos na campanha de oração 2025, o ano da vida transbordante. E domingo passado nós falamos sobre rei. E hoje vamos falar sobre sacerdote. E domingo nós falamos sobre rei dos reis, que é o Senhor Jesus. Está escrito assim, capítulo 14, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Olha só, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Esse Melquisedeque, nós vamos aprender que ele é o Senhor Jesus. É uma tipologia de Jesus. O que é tipologia? É junção de duas palavras. Tipo quer dizer figuras, semelhanças, imagem, e logia no grego quer dizer estudo. Então quando se fala Jesus é a tipologia de tal coisa no passado, no Antigo Testamento, isto quer dizer que Jesus é a semelhança de tal coisa que existia lá no Antigo Testamento. E assim nós o chamamos de tipologia. É semelhança de tipos, de emblemas, de imagens, de figuras. E logia quer dizer no grego estudos. Então esse Melquisedeque, ele é uma tipologia de Jesus, de Cristo. E nós vamos aprender sobre o sacerdotal, ou sacerdócio, né? Ele era sacerdote, vamos falar sobre o sacerdócio de Jesus, o ministério de sacerdote de Jesus, amém? Quantos creem nesta palavra? Você crê nesta palavra? Então eu vou ler mais uma vez, e eu quero que você repita comigo bem alto e bem forte, vamos lá? E Melquisedeque, mais alto para melhorar, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Vamos mais uma vez para todo o Campo Belo ouvir, mais alto ainda. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Quantos creem nesta palavra? Você crê nesta palavra? Então desocupe as tuas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira e a melhor salva de palmas que você já deu no Campo Belo e para o Senhor Jesus, de todo o seu tempo que esteve estar aqui no Campo Belo. Vamos aplaudir mais forte, mais alto. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Abre os céus para receber esses aplausos, e a cada pessoa que te glorifica nesta manhã, derrama a sua glória, o seu poder, o seu Espírito Santo, e venha com ele também, e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador, e envie, meu Deus, a sua palavra, com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podeis assentar, por gentileza? Você prestou atenção nesse texto? Em Gênesis, eu estou falando de Gênesis. Gênesis quer dizer princípio, início de tudo. Você viu aqui que este Melquisedeque, ele exerce pelo menos duas funções. Qual é a primeira função dele? Rei. E qual é a segunda? Sacerdote. Praticamente no Antigo Testamento, só existia ou rei ou sacerdote. Ou sacerdote ou rei. Não podia exercer duas funções. Quem era rei, quem era sacerdote, era sacerdote.
E eu contei domingo passado sobre o rei, e hoje eu vou falar sobre sacerdote. E por que ele exerce duas funções? Por que ele é rei e ao mesmo tempo sacerdote? E o rei praticamente tinha um domínio sobre a terra, ele governava o mundo físico. O sacerdote já tinha um domínio sobre o mundo espiritual. Então esse aqui tanto governava o mundo físico, o mundo material, o mundo visível, como também ele governava o mundo espiritual, porque ele era sacerdote. Por isso que ele é uma tipologia de Jesus. E ele era rei de onde? De Salém. A palavra Salém quer dizer Jerusalém. Então, Salém era antiga Jerusalém, né? É muito antigo esse tempo, Salém, que era Jerusalém. E esse rei trouxe dois elementos aqui, que são dois elementos principais, primordial, que nós o servimos na Santa Ceia, que é o pão e o vinho. Isso também refere-se a uma tipologia, uma figura do corpo e do sangue de Jesus. Nós sempre falamos aqui sobre o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Então, está tudo incluso aqui, uma semelhança, uma imagem de Jesus nesse próprio rei. O rei Melquisedeque, ele era rei de justiça e rei de paz. E se nós olharmos por um lado espiritual da palavra de Deus, nós vamos ver que o rei de justiça é Jesus. Lá em Isaías capítulo 32, versículo 1, vai dizer exatamente que Jesus reinaria, ele reina, né? Isso não está no Antigo Testamento no passado, mas hoje está no presente que ele reina. E no futuro ele continuará a reinar, ou reinará. Olha lá, reinará um rei com justiça. E esse rei é o próprio Jesus. E dominarão os príncipes, segundo o juízo. Isaías está falando do próprio Senhor Jesus. Esse Melquisedeque é rei de justiça, então é o próprio Senhor Jesus. Além de ele ser rei de justiça, ele também era rei de paz. E o próprio Isaías também fala quem é o rei de paz. Lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, vai dizer o seguinte: porque o menino nos nasceu, esse menino é o próprio Senhor Jesus, um filho se nos deu, e o principado, que é a autoridade, está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe. Olha lá, Príncipe da Paz. Quem é o Príncipe da Paz? Jesus. Então ele é o Melquisedeque, uma tipologia, porque ele era rei da paz e rei de justiça. E o próprio Jesus disse em João também 14, versículo 27, o Evangelho de João vai dizer que Jesus deixou a sua paz, né? Deixo-vos a paz. Então só pode dar paz quem tem paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então nós já estamos aprendendo aqui quem é este Melquisedeque, que exercia pelo menos duas funções. Ele era rei e sacerdote. Ele dominava o mundo físico e dominava o mundo espiritual, porque o rei domina, o rei governa, o rei reina. Sacerdote é uma autoridade espiritual habilitado para dirigir rituais sagrados de uma religião. Ele tem autoridade para administrar os ritos de sacrifícios e expiação de uma divindade. Então, não só no meio judeu ou no meio dos cristãos também, porque o pastor é um sacerdote atualmente dizendo, e lá em Israel, né, tinha o seu sacerdote. Então, não somente no meio cristão ou no meio judeus tinha sacerdote, mas também tinha outras nações que também tinham seus sacerdotes,
que faziam os seus rituais, como o Egito, como os filisteus, tinham também os seus sacerdotes. Então o sacerdote, ele era habilitado para fazer rituais, sacrifícios. Ele mexia com as coisas de divindade, ou as coisas tanto de Deus como os deuses pagãos, que tinham os seus sacerdotes. A palavra sacerdote no hebraico significa koné, e no grego hieros, quer dizer santo, no grego. O sacerdote no grego é a junção de duas palavras, né? Hieros são junção de duas palavras, ou melhor dizendo, em latim, né? Porque latim também tem um significado de sacerdote, que é sacerdos, ou seja, sacerdote, sacerdos, quer dizer sagrado, e otis quer dizer representante. Então o sacerdote era o representante de Deus na terra, e portanto representava o que? O mundo espiritual. Se ele é um representante de algo, ele representava o mundo espiritual, o próprio Deus. E no Antigo Testamento, no judaísmo, os sacerdotes eram hereditários. Não podia alguém ser sacerdote se não fosse da mesma família. Por isso que lá no Antigo Testamento existiam 12 tribos, né? E uma tribo só foi vocacionada, selecionada para quê? Para ser sacerdotes. E qual é essa tribo? Levi. Mas não eram 12? Então não eram todos que podiam serem sacerdotes. Apenas uma só tribo. A tribo de Levi. Somente a tribo de Levi. Ah, mas se a tribo de Dan querer ser sacerdote, não podia. Mas se a tribo de Naftali querer ser sacerdote, não podia. E a tribo de Judá? Não podia. Então só podia ser sacerdote quem vinha da linhagem de Levi. Para você ver como é que era muito rigoroso o sistema judaico daquele tempo. E a palavra sacerdote está relacionado a sacerdócio. Também tem a palavra sumo sacerdote nas escrituras, como tem a palavra sacerdote. E esta palavra, ou essas palavras, esses termos, sacerdócio, sacerdote, sumo sacerdote, que aparece diversas vezes nas escrituras sagradas, aparece cerca de 765 vezes. Então é muitas vezes que aparece o nome sacerdote. E o sacerdote, como era um ministro de Deus, ele agia como um mediador entre Deus e o homem. Então, por exemplo, lá no Antigo Testamento, uma pessoa pecou, ela podia fazer por si só o sacrifício? Não. Ela tinha que levar um animal, um cordeiro, né, um cordeiro sem manchas, sem nenhum defeito, tinha que ser perfeito esse cordeiro, e esta pessoa levava até o sacerdote, e o sacerdote fazia o sacrifício, o ritual para a remissão dos pecados desta pessoa. Então tinha toda uma hierarquia, uma lei, que era o próprio Deus que estabeleceu quem viria a ser sacerdote, de onde viria a ser sacerdote, que era da tribo de Levi, não podia ser outro, e quem podia fazer o sacrifício em prol dos pecados desta pessoa, somente o sacerdote. Então, por conta disso, o sacerdote, ele intervinha entre Deus e o homem. Ele tinha esse poder para intervir entre Deus e o homem, ou seja, pegar todos os pecados desta pessoa, apresentar diante de Deus, né, com um sacrifício que muitas vezes a pessoa colocava as mãos sobre a cabeça do animal, e esse animal era degolado, o sangue escorria, e o sacerdote pegava aquele sangue e colocava nas pontas do altar. E depois que aquele animal está ali morto, com o sangue jorrando, o sacerdote fazia o sacrifício e queimava o animal. Dali em diante, os pecados daquela pessoa
foi transferida para o animal, e o animal automaticamente foi degolado. Então, ali acabou o pecado da pessoa, ali foi apagado o pecado da pessoa, mas alguém teve que morrer. E esta pessoa que morreu foi justamente aquele animal perfeito, sem defeito, sem mancha alguma, só para que aquela pessoa que pecou não viesse o juízo de Deus sobre ela. Então, olha o trabalho do sacerdote. Ele tinha que ter noção de tudo aquilo que ele estava fazendo, porque ele era oficialmente ordenado por Deus, mas ungido por Moisés. Foi Moisés quem ungiu Arão e os seus filhos para serem sacerdotes conforme a ordem de Deus. Então ninguém podia tomar essa honra para si, essa glória para si. Eu sou sacerdote, não podia. Tinha que vir da tribo de Levi e tinha que ainda ser consagrado por Moisés, como aconteceu com Arão. Lá em Êxodo capítulo 28, versículo 1 ao 3, vai dizer exatamente isto. Depois, tu farás chegar a ti teu irmão Arão, que era irmão de Moisés, de sangue mesmo, e seus filhos com ele, e do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal. A saber, Arão e os seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E farás vestes santas. Olha o que tinha que ser o sacerdote. Vestes santas a Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. E falarás também a todos que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Você está vendo que exigência de Deus para ser um sacerdote? Tinha que ser escolhido da tribo de Levi, tinha que ser ungido por Moisés, que era um escolhido de Deus, e tinha que vestir vestes santas. Então ninguém podia tomar para si essa honra, essa glória. Eu sou sacerdote, não. Tinha que ser escolhido de Deus. É por isso que lá em Hebreus capítulo 5, e o versículo 1 ao 4, eu vou ler na tradução NTLH, para você entender que essa honra era Deus quem dava à pessoa. Não era ela que tomava para si só. Cada grande sacerdote é escolhido entre os homens e nomeado, escolhido entre os homens, escolhido entre Israel e nomeado para servir a Deus e em favor do povo. Esse era o trabalho do sacerdote, fazer sacrifício em favor dos pecados do povo e até para si mesmo, né? Porque o sacerdote, por mais que ele fosse uma pessoa escolhida por Deus, ungida por Deus e exercendo a função de sacerdote, ele tinha pecados. O sacerdote tinha pecados. Então ele também tinha que fazer sacrifício para si mesmo, como fazia para o povo, inclusive até para reis. E apresentando a Deus ofertas, a sacrifícios pelos pecados. Como ele próprio tem as suas fraquezas, o sacerdote pode ter paciência com os ignorantes e com os que cometem erros, que pecam toda hora. Conhece alguém assim? Que peca toda hora, vive numa vida de pecado? O sacerdote tinha que ter muita paciência com essa pessoa. Agora imagine quantos animais não morreram, hein? Por conta dessa pessoa. Se fosse o seu tempo aí, eu acho que já teria um caminhão cheio de animais para fazer sacrifício para você. É ou não é? Porque imagine todo o pecado que você cometer, um animal. Todo pecado, mas um animal. Hein? Imagine os pecados que você contasse aí. Eu acho que não ia faltar a fazenda, ia faltar cabeça de gado, ia faltar ovelha para matar esses animais para perdoar seus pecados. Nossos pecados, né? E porque ele mesmo é fraco, o sacerdote precisa oferecer sacrifícios, não somente pelos pecados do povo, mas também pelos seus próprios pecados.
Ninguém escolhe para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. É somente pela vontade de Deus que um homem é chamado para ser grande sacerdote, como aconteceu com Arão. Quem é que chama? Quem é que escolhe? Exatamente isto. É ele que escolhe, é Deus que chama, é Deus que escolhe. Então o sacerdote não podia tomar essa honra para si. Por isso que lá em Isaías, capítulo 61, e o versículo 6, eu vou ler na tradução ARC, vai dizer que Deus nos escolheu para isto. Olha lá. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus, e comereis das riquezas das nações, da sua gordura, né? da sua glória, vos gloriareis. Então é Deus quem o chama, e é Deus quem o escolhe. E o próprio apóstolo Pedro também disse que nós somos sacerdócio real. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha o que o apóstolo Pedro vai dizer: mas vós sois a geração eleita. Tudo eleito, tudo escolha, né? Eleito quer dizer escolhido, escolhida, geração escolhida. O sacerdócio real quer dizer sacerdote do reino. Reino de quem? Reino de Deus, reino espiritual. A nação santa quer dizer nação separada. Deus separou uma nação entre todas as nações. Deus escolheu uma geração entre todas as gerações. Deus, ele fez de uma pessoa, de uma geração, uma nação, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Adquirido quer dizer comprado. Nós fomos comprados para que anuncieis, pregai as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que honra, hein? Vamos lá. Geração eleita, diga geração escolhida. Sacerdócio real, diga sacerdócio do reino de Deus. Nação santa, diga nação separada. Diga povo adquirido, digo povo comprado pelo sangue de Jesus. Você é tudo isso. Você é tudo isso. E para que Deus te fez sacerdote? Ou para que ministério sacerdócio Deus te chamou? Para você abençoar aqueles que estão à sua volta. Você é o sacerdócio na sua casa. Você é o sacerdócio, ou sacerdote, melhor dizendo, lá no seu trabalho. Você exerce a função sacerdotal. Você tem o ministério sacerdócio. Você foi chamado para abençoar. Essa era a missão do sacerdote. Quando o sacerdote, ele entrava para fazer o sacrifício, depois que ele fazia o sacrifício, ele levantava as mãos e abençoava o povo. É como se dissesse: o sacrifício foi feito e agora Deus vai abençoar o povo. O pecado foi apagado e agora Deus vai trazer prosperidade, vai transbordar na vida do teu povo. Isto lá em Levítico capítulo 9, versículo 22 e o versículo 23. Então, sacerdote é chamado, escolhido por Deus para abençoar. Ele tinha essa missão. Depois Arão levantou as mãos, levantou as mãos ao povo de Israel e fez o quê? E abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. É como se Arão dizendo assim: vou fazer o sacrifício, vai apagar seus pecados, e Deus vai te abençoar. Ele já estava encaminhando para o sacrifício, para fazer o sacrifício, o sacerdote, ou o sumo sacerdote Arão. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Você está vendo? Então, sem ter sacerdote, não teria remissão de pecados através do animal, e sem ter sacerdote, não teria bênçãos para o povo. Sem ter sacerdote, não teria o mundo espiritual de Deus, ou seja, o reino de Deus,
na terra, diante do povo, porque o sacerdote era o representante do mundo espiritual. O sacerdote deveria ser ungido com a santa unção, para poder trabalhar com as coisas sagradas. Tinha que ser separado por Deus, consagrado, santificado, como Arão e seus filhos. Eu sempre falo assim, gente. Tem uma pessoa que disse assim: pastor, eu posso fazer parte do louvor? Eu canto, eu toco, eu faço alguma coisa. E a pessoa não é batizada, né? Aí eu falo para ela: ó, eu posso te dar um voto de confiança. Eu posso até permitir que você faça algo na casa de Deus, desde que você se batize nas águas. Eu até permito que a pessoa faça alguma coisa, mas se ela não se batizar, é melhor que ela não faça. Melhor que não faça, porque ela tem que ser batizada, ela tem que ser lavada. O sacerdote, para exercer a função, ele tinha que ser ungido. Porque como é que ele vai mexer com coisas sagradas se ele não é ungido para aquilo? Você sabia que muita gente traz o mal sobre si porque fazem coisas que não devem? Por exemplo, uma pessoa que chega aqui e diz: pastor, o senhor pode me dar um pouco de azeite para eu ungir a minha casa? Ou ungir meu pai, ungir alguém que está doente? Aí eu pergunto para a pessoa: você tem um ministério? Você tem alguma autoridade espiritual? Não, pastor, eu só vou à igreja só. Então eu não posso te dar o azeite. Não se pode dar o azeite, ou seja, o azeite é consagrado, tudo que está nesse altar é sagrado. Tudo, tem um azeite aqui que é sagrado. Uma vez uma pessoa foi lá, disse numa outra igreja: pastor, o senhor me dá um pouquinho de azeite no potinho? Eu falei: azeite para quê? Não, pastor, que eu vou ungir minha casa, ungir meu pai. Eu falei: você vai ungir sua casa, seu pai? Você é alguma autoridade espiritual? Não, pastor, eu só vou à igreja. Eu falei: então não posso te dar. Ô pastor, mas eu fui em tal igreja, já me deu, então volte lá e pegue. Porque segundo a palavra de Deus, eu não posso fazer isso. Estou contrariando a própria vontade de Deus. Tanto aqui no Velho Testamento, só podiam ungir tantas pessoas quanto mexer com as coisas de Deus quando eram ungidas, quando eram consagradas. Por isso que você vê muitas pessoas na igreja doentes, porque estão fazendo tudo errado. Não respeita mais, não tem mais temor com as coisas de Deus. Faz tudo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ah, faz assim mesmo. Não é assim não. Você está fazendo para Deus. Você tem que tomar muito cuidado. Um dos filhos, ou foi 2 dos filhos de Arão, eles entraram no lugar santo dos santos com incenso, fogo estranho. Eles morreram. Você sabia disso? E eram sacerdotes, ungidos, mas eles estavam todos errados. Os 2 estavam errados. Quando acenderam o incensário, o fogo consumiu eles dentro da casa de Deus, no santuário. Foi o próprio Deus que os consumiu com o seu fogo, porque diz que ele estava colocando fogo estranho. Tem que tomar cuidado. Ah, pastor, mas isso é no Velho Testamento. Ah, é? É só no Velho Testamento? E o que aconteceu com Ananias e Safira dentro da igreja primitiva? Eles morreram em frente à oferta. Na hora da oferta, porque eles estavam mentindo para Deus. Na hora de entregar a oferta, eles morreram porque retiveram parte do preço da herdade. Isso na igreja primitiva. Nas igrejas atuais. Não é só no passado. É também nos dias de hoje. Então tudo que é ungido, nós temos que tomar muito cuidado com isso. É como eu disse, tudo que é ungido aqui, eu não posso emprestar, por exemplo, está tendo um forró, emprestar um microfone lá para o forró, porque o rapaz não trouxe o microfone para cantar no bar, no boteco, né? Ou um cabo de microfone quebrou deles lá e eu vou ter que veio aqui pedir um cabo de microfone, eu vou emprestar, eu posso? Não posso, porque tudo que está aqui é consagrado. Tudo é consagrado. Por isso você vê pessoas doentes, porque não temem mais a Deus, não respeitam as coisas sagradas. Então o sacerdote, ele era consagrado para poder consagrar. Então a pessoa que quer fazer algo na igreja, eu até permito, mas a pessoa tem que ser batizada. Por quê, pastor? Porque ela pode fazer até muito bem.
Ela pode cantar muito bem, ela pode tocar muito bem. Mas vem cá, ela não é batizada. Quando ela morrer, ela vai para onde? Para o inferno. Ou você acha que porque ela cantou bem, ela vai para o céu? Ou você acha que ela tocou bem, ela vai para o céu? O caminho do céu tem uma exigência. Qual que é a exigência? Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então não pode quebrar essa exigência de Deus. O próprio Jesus disse: João, ande, me batize, porque eu preciso cumprir toda a justiça de Deus. Então o próprio Jesus foi batizado. Então o sacerdote tinha que ser ungido para poder ungir as coisas de Deus. Lá em Êxodo capítulo 40, versículo 12 ao 15, presta atenção nessas figuras que nós vamos ler agora. Ó, farás também chegar Arão, antes de Arão ser sacerdote. Quem está ungindo ele, separando para sacerdote, é Moisés. Porque antes de Arão ser escolhido, Moisés foi primeiro. Moisés foi primeiro escolhido antes de Arão e seus sobrinhos, né? Antes de Arão, seus filhos ou sobrinhos de Moisés. Então, Deus separou Moisés, disse: Moisés, agora você vai separar Arão e vai ungir e vai consagrá-lo, tanto ele quanto seus filhos, para tomarem conta da minha casa, para administrar o sacerdócio, para serem sacerdotes e administrar o sacerdócio. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavará. Opa, deixa lá. Vou ler mais uma vez. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda. Quem é a porta no Novo Testamento? Vai pegando as figuras. A porta é Jesus. Então quer dizer que você, para ser sacerdote, tem que primeiro passar por Jesus. Se não passar pela porta, não tem como ser sacerdote. Porque quem é que faz rei e sacerdote? Como diz no Apocalipse, e ele comprou com o seu sangue povo, nações, tribos, e fez para Deus reis e sacerdotes. Então, para ser sacerdote, tem que se chegar diante da porta. A porta é Jesus. E depois que se achega diante da porta da congregação ou da tenda, e farás o quê? E os lavarás com água. O que o lavar significa? Batismo. Então, primeiro a pessoa se achega diante de Jesus, depois ela vai e se batiza. Vai pegando aí. Depois que aconteceu isto, olha o verso 13. E vestirás a Arão as vestes santas, e os ungirás. Então, ser ungido para quê? Para servir na casa de Deus. Não é isso? E santificarás para que me admire. Volte lá no 12. A porta da tenda os lavará. Batismo. Nas águas. Verso 13. E os santificarás. Ou seja, isto quer dizer se converter e se santificar com água do batismo. Lá na parte A do versículo 13. Vestes, está lá. Vestirás. Vestes é assumir o papel diferenciado de servo. Porque vai trocar as vestes de Arão. Deus vai tirar as vestes que Arão tinha para colocar vestes novas, veste sacerdotal. Aí no versículo 13, a parte B, unção, né? Vai falar da unção, ungirás. Unção significa um propósito, uma responsabilidade. Então Deus está ungindo, dizendo: agora Arão, é com você, Arão. Agora você está ungido para exercer a função na minha casa. Agora você é ungido. Ungido a quê? A sacerdote. Então a pessoa é ungida para exercer a função na casa de Deus. Sem antes ela não exercia, né? Ungiu, verso 14. Olha lá. Também farás chegar seus filhos e lhes vestirás as túnicas. Isto mostra que Deus quer salvar toda a família. Não somente Arão foi sacerdote, como também todos os seus filhos. Isto prova que Deus salvou toda a família, porque todos eram sacerdotes. Lá no versículo 15, parte B do versículo, olha o que vai dizer: e os ungirás como ungiste ao seu pai,
para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhes será para o sacerdócio perpétua nas suas gerações. Isso quer dizer, mostra que uma vez separado para Deus, ele não voltará atrás. A unção recebida dura para sempre. Uma vez que é ungido por Deus, é ungido para sempre. A pessoa pode até estar afastada, mas ela não deixa de ser ungida. Ela pode até não estar exercendo a função, mas ela não deixa de ser ungida. Você nunca viu debaixo das pontes moradores de ruas, drogados, alcoólatras, que você pergunta: você era o que na igreja? Eu era pastor. Fui ungida pastor. Fui ungida presbítero. Eu era um diácono da igreja. Vem cá, ele deixa de ser diácono? Ele é ungido. Ele só não está exercendo a função. Mas ele não deixa de ser ungido. Ele continua sendo ungido. Você lembra de Saul? Você lembra de Davi? Quem que ungiu Saul a rei? Samuel, por mando de quem? De Deus. Samuel ungiu a Saul, não foi? Saul fez tanta coisa errada que Deus o tirou Saul e colocou quem no trono? Davi. Vem cá, por diversas vezes Saul tentou matar Davi, não foi? Se eu não me engano, umas 10 vezes Saul tentou matar Davi, mas Saul não conseguiu matar Davi, porque Deus o livrou de todas. E por duas vezes, Deus colocou Saul em suas mãos. E o que Davi fez? Não o matou. E não só o matar, Davi ainda disse, quando cortou um pedaço do manto dele, veio um arrependimento muito grande a Davi. Foi. E Davi disse: eu não tocarei no ungido do Senhor. Tome cuidado, viu? Que tem gente que não tem temor e toca nos ungidos de Deus. Fala mal de pastor, fala mal de obreiro, fala mal de levitas. Tome cuidado, hein? São ungidos de Deus, hein? Tome cuidado, porque às vezes você fala coisa que não é e que Deus vai cobrar. Vamos lá, Moisés era ungido? Era. Moisés era ungido pelo Senhor. Você lembra de Arão e Miriam quando se reuniram para fazer fofoca acerca de Moisés? Você se lembra disso? Os dois eram irmãos, hein? Irmãos de Moisés falando mal dele. Imagine se fosse inimigo. Isso porque era irmão. Era irmão. Arão era irmão e Miriam era irmã. Se reuniram e começaram a falar mal de Moisés. E Moisés nem retrucou. Moisés ficou na dele. Diz a palavra que ele era um homem muito calmo, muito manso, e o mais manso da terra, um homem ungido de Deus. Mas quem cobrou a briga dele? Moisés não viu que Miriam e Arão estavam falando mal dele, porque estava falando, muito provável, pelas costas. E Moisés não viu isso. Mas quem viu? Está falando mal de mim? Toma cuidado que aquele vê, viu? Ele não só vê, como ele ouça até aqui no coração, quando você não fala e está falando mal do pastor. Até aqui dentro, quando a pessoa começa a conjecturar palavras. Pastor, só aqui, nem de falar. Deus já leu tudo. Leu ou não leu? Leu. E lá, Miriam e Arão descendo além, Moisés nas costas dele. E Deus viu tudo. Aí Deus disse: vem cá, Arão. Vem cá, Miriam. Vocês estão dizendo que eu não falo com Moisés, que Moisés não é profeta meu, é? Que eu não escolhi Moisés, ou que só eu falo com Moisés e não falo com vocês? E vocês dizem que são profetas? E Deus, como eu falo com vocês? Se houver profetas, Deus dizendo, no meio de vocês, eu falo com o profeta por visão e sonho. Se houver profeta aí, onde vocês dois estão falando que são, se vocês são profetas meus,
E se houver profetas, eu falo com profetas por meio de visão e sonhos. Mas com meu servo Moisés, não. Com meu servo Moisés eu falo face a face, como um amigo fala com o seu amigo. Ou seja, Deus chamou Moisés de amigo. E vocês, quem são? Então é como se Deus dissesse: vocês tinham que medir as palavras para falar do meu servo Moisés. Você não conhece Moisés, você não sabe quem ele é. E por causa disso, olha só, Miriam foi atacada por uma lepra imediata. Arão, quando viu aquilo, ficou assustado. Aí chamou Moisés de Senhor agora. Ó, estava descendo a lenha, agora chama Moisés de Senhor. Ô meu Senhor, faça alguma coisa, meu Senhor. Olha, meu Senhor, ora a Deus, meu Senhor. Moisés foi orar. Deus disse: espera aí, Moisés, não é assim não. Miriam vai ficar fora do arraial por 7 dias, para ser vergonha dela e nunca mais falar de você. 7 dias ficou distante da tenda de todo mundo porque era leprosa. E aí sim ela voltou depois que a lepra foi embora. 7 dias. Está vendo? Ou seja, para ser ungido de Deus tinha que ser escolhido. Tinha que ser ungido. Para ser sacerdote tinha que exercer a função. E a unção não deixa de exercer só porque a pessoa se afastou. O fulano lá, você viu o ciclano? Não, é ungido. Não deixa de ser ungido. Só está afastado. Está longe, sim. Mas foi Deus que ungiu ele. Foi Deus que ungiu ela. Então tem que tomar cuidado até com as palavras que dizem acerca desses ungidos de Deus. Tem que tomar muito cuidado. Então o sacerdote, ele tinha uma autoridade espiritual muito grande. E eu digo que a autoridade de um sacerdote era maior do que a autoridade de um rei, se quer saber. A autoridade de um sacerdote era maior do que a autoridade do próprio rei. Por quê? Porque o rei só existiu porque tinha sacerdote para ungir. Agora esse rei Melquisedeque, que eu disse que é uma figura do próprio Senhor Jesus, vou te mostrar isso, ele apareceu do nada. Não diz quem ungiu ele a rei, não diz quem ungiu ele a sacerdote. Não diz nada disso. O Melquisedeque apareceu lá diante de Abraão, justamente naquela hora. E ele só aparece ali e não vê mais nada, não fala mais nada dele. Então o sacerdote, ele tinha autoridade sobre o rei. Porque sem rei, sem o sacerdote não existia rei. E o sacerdote, ele ungia o rei, ou seja, ele ungia o ungido para poder fazer o trabalho de Deus. Então era ungindo alguém para exercer a função no reino de Deus. Como sacerdote, como rei, né, que reinava, governava o mundo, e antes de ser governador tinha que ser ungido para poder fazer o trabalho de Deus. Então o sacerdote, ele é maior do que o rei, é uma autoridade espiritual. E esse Melquisedeque não se fala como é que ele apareceu como rei, como ele apareceu como sacerdote, se tinha que ser ungido, mas diz que ele era o próprio Senhor Jesus. E isso eu quero mostrar para você em Hebreus capítulo 7, que esse Melquisedeque que exercia a função de sacerdote era o próprio Senhor Jesus. Olha o que diz: porque este Melquisedeque, que é aquele de Gênesis capítulo 14, que era rei de Salém, Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. Está vendo? Ele abençoava, sacerdote para abençoar. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém. Está vendo que era rei de justiça e rei de Salém, ou seja, rei de Jerusalém, que é rei de paz. Sem pai. Esse Melquisedeque não tinha pai. Como é que alguém vem à terra sem pai? E ainda sem... Como é que alguém nasce sem mãe? Vai vendo? E sem genealogia, ou seja, genealogia.
O que é genealogia? Descendência, linhagem. Quem é o irmão dele? Quem é a irmã dele? Não tem genealogia, não tem descendência. Não tem princípio de dias, não se fala quando ele nasceu. Não tem o início dele. E o que mais? Nem fim de vida, não se sabe se ele morreu ou ele subiu numa carruagem de fogo como o Elias. Então, esta imagem é a própria imagem de Jesus. Por quê, pastor? Jesus não teve um pai humano. Ah, mas José, pastor, José não foi pai dele. José sequer teve relação com Maria quando Jesus nasceu. Como é que Maria deu a luz a Jesus? Se José é pai dele, se José é pai de Jesus, como é que Jesus nasceu se José nem teve relação à mulher à virgem? Segundo, Maria é mãe dele. Não, Maria não é mãe de Jesus. Não é mãe de Jesus. Ela foi agraciada para dar a luz ao Filho de Deus, como o anjo diz. E vai nascer de ti o Filho de Deus, não de Maria. O Filho do Deus Altíssimo. Deus não está dizendo, vai nascer seu filho, viu, Maria? Não. O Filho do Deus Altíssimo. Então, o Filho é de Deus. A Maria foi agraciada para dar a luz a este filho. Mas o filho não é de Maria. O filho não é de José. E não se sabe, pastor, mas quando Jesus nasceu? Pode até preferir aí dezembro que Jesus nasceu. Mas não é uma data real disso. E não está dizendo início de vida de Jesus, está dizendo lá no princípio, lá no céu. Ou seja, Jesus não nasceu. Jesus não foi criado, como os testemunhos de Jeová dizem, como outras religiões dizem que Jesus foi criado ou foi feito. Não, Jesus é. Jesus é, antes do mundo existir, ele é. Quem crê que ele é? Ele mesmo disse, antes que o Abraão existisse, eu sou. Jesus estava com o Pai no princípio da criação do mundo, então ninguém o fez, Jesus. Deus não é criatura, Deus é criador. Jesus não é criatura, Jesus é criador. E se é criador, não tem origem. Como é que nasceu Deus? Deus não nasceu, Deus é quem faz nascer. Deus é quem faz nascer. Então ele não tem início de vida. Os dias de vida dele não se sabe. E também não tem fim de vida. Ou seja, Jesus ele vive para todo sempre. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele nunca mudou e nunca mudará. Ainda que ele tenha vindo a essa terra, tenha sido crucificado, morto, entregue aos malfeitores, levado sobre ele os nossos pecados, mas no terceiro dia ele ressuscitou e está vivo para todo sempre. Ele vive eternamente. Então ele não tem fim de vida. Por isso que Melquisedeque é a própria imagem de Jesus. A própria semelhança de Jesus. É uma tipologia. Jesus foi a única pessoa nessa terra que exerceu com perfeição o sacerdócio real. A única pessoa que exerceu com perfeição o ministério de sacerdote. Para isto, ele viveu 7 princípios sacerdotais. Você quer ver? Agora anote aí esses 7 princípios. O sacerdote, para ser sacerdote, deveria primeiro ser o quê? Escolhido. Diga, o sacerdote, para ser sacerdote, deveria primeiro ser escolhido. E escolhido por quem? Por Deus. Deuteronômio capítulo 21, versículo 5. Vai anotando agora os 7 princípios do sacerdócio de Jesus. E perfeitos, viu? Então se achegarão os sacerdotes, filho de Levi, está vendo? Da tribo de Levi. Pois o Senhor teu Deus os escolheu. Deus é quem escolhe. Para os servirem e para abençoarem em nome do Senhor. E pelo seu dito se determinará toda demanda de toda ferida.
Então o sacerdote era escolhido por Deus para abençoar o povo. Agora vamos para o lado de Jesus. Jesus foi escolhido pelo Pai para ser não apenas um sacerdote, não apenas um sumo sacerdote, para ser o grande sumo sacerdote. Ele está acima de sacerdote e acima de sumos sacerdotes. Você sabe o que é sumo? O nível mais alto de todos os sacerdotes. Seria o presidente de todos os sacerdotes de Israel. Jesus não é o sumo, ele é o grande sumo sacerdote, escolhido pelo Deus Pai para exercer com perfeição o seu ministério. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Vamos ver? Visto que temos não um sumo, mas um grande sumo sacerdote. Quem é? Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão de fé. Então, primeiro, o sacerdote deveria ser escolhido por Deus. Jesus foi escolhido para ser o grande sumo sacerdote. Segundo, o sacerdote não podia ter nenhum defeito. Você sabia disso? Nenhum defeito. Se alguém tivesse uma orelha grande, não podia ser sacerdote. Quem tem orelha grande aí? Deixa eu ver. Está no nível, né? Se alguém tivesse um narizão grande, não podia ser sacerdote. Se alguém fosse coxo, tivesse uma perna só, não podia ser sacerdote. Não podia ter nenhum defeito para ser sacerdote. Isso está escrito em Levítico capítulo 1, versículo 16 e 21. Coloca na NTLH agora, Samuel. Nós já vamos ler direto na NTLH. Então, olha a exigência de Deus, para você ver. Levítico 21, verso 16 ao 21, NTLH. Aí. O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte: o que ele disse? Diga a Arão que nenhum descendente dele, que é da tribo de Levi, que tiver algum defeito físico, poderá me apresentar as ofertas de alimento. Essa lei valerá para sempre. Ou seja, não pode ter nenhum defeito. Nenhum homem com defeito físico poderá apresentar as ofertas, está vendo? Seja cego, aleijado, com defeito no rosto ou com corpo deformado. Ninguém com uma perna ou um braço quebrado. Ninguém que seja corcunda. Deixa eu ver se tem alguém corcunda aí. Ninguém que seja corcunda. Ou anão. Deixa eu ver se tem algum anão aí. Não tem não. Anão. Ninguém que tenha doença nos olhos. Ixi, meu Deus do céu. Acho que não, é visão mesmo. Ou que tenha sarna, ou outra doença da pele. Ninguém que seja castrado. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tiver algum defeito poderá me apresentar as ofertas de alimento. Se ele for defeituoso, estará proibido de oferecer o meu alimento. Então o sacerdote tinha que ser perfeito. E Jesus é o sacerdote perfeito. Quem crê que ele é perfeito? Ele não tinha nenhum defeito e nenhum pecado. Olha o que diz aqui Efésios capítulo 4, versículo 13. Esse é o sacerdote perfeito. Desse modo, muda para RC. Desse modo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Por isso que Paulo diz: seja os meus imitadores como sou de Cristo. Ou seja, imite a Deus, seja imitadores do Deus vivo. Então nós temos que ser igual a Deus. Temos que ser iguais a Deus. Agora o terceiro, sacerdote tinha que manter sua veste limpa. Êxodo capítulo 29, versículo 21. Olha o que vai dizer. Tinha que manter a sua veste limpa. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar do azeite da unção, e os espargirás sobre Arão e sobre as suas vestes e sobre os seus filhos,
e sobre as vestes dos seus filhos com ele, para que seja santificado, e as suas vestes, e também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Como é que está a sua veste aí? Olha para a sua veste. Está branca? Está santificada? Está limpa ou está manchada? Já manchou essas vestes aí? Por que você acha que a noiva se casa de branco? O branco significa o quê? Pureza, inocência, virgindade. Então a noiva quer branco. O branco é isso, é símbolo de pureza. Então as nossas vestes, porque nós somos a noiva de Cristo, temos que ter vestes brancas, puras. E Jesus tinha, ou seja, Jesus tinha veste branca como a neve, e não só tinha, como é ele quem veste o sacerdote de vestes brancas. Lá em Marcos capítulo 9, versículo 23. Olha o Senhor Jesus. E Jesus disse-lhe, Marcos capítulo 9, versículo 2 e 3. Eu falei 23. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago, a João, e os levou sós em particular a um alto monte, e transfigurou-se, uma outra imagem. Verso 3. E as suas vestes tornaram-se como resplandecentes, em extremo, brancas, como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. Porque o homo deixa branco, né? A cândida deixa branca. Quem mais que deixa branca as vestes? Vênus, né? Deixa branca. Mas as vestes de Jesus é mais branco do que todo lavandeiro, né? Como diz, lavadeiro que lava as vestes com esses produtos, ou mais branca do que a neve, do que o leite, do que a lã. As vestes de Jesus é resplandecentes. E ele não só tinha vestes brancas, como também ele coloca vestes brancas. Quem quer vestes brancas? É Jesus que o coloca. Lá no Apocalipse capítulo 3, versículo 5, vamos ler aqui. O que vem ser? Jesus dizendo, será vestido de vestes brancas. Quem é o que o coloca vestes brancas? Jesus. E de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quer vestes brancas? Tem que vencer, tem que chegar até o fim com o Senhor Jesus, para que quando chegar lá no céu, Ele venha colocar em você vestes brancas. Este é o nosso sumo grande, ou grande sumo sacerdote. Quarto, sacerdote fazia sacrifício de animais para purificação dos pecados. O sacerdote fazia esse ritual. Está lá em Levítico, capítulo 4, versículo 27 ao 31. Lembra que eu disse que eram os sacerdotes que faziam os sacrifícios para perdão dos pecados do povo? Ou remissão de pecados? Olha lá. Levítico, capítulo 4, versículo 27 ao 31. Diz assim, vamos lá para a palavra. Hoje é bastante versículo, viu, meu filho? E se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, e assim for culpado, olha o que o sacerdote vai fazer. Ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea, sem mancha, está vendo? Sem defeito, pelo seu pecado que pecou. E porá a sua mão, a mão sobre a cabeça do animal, como eu disse, a cabeça do animal como oferta, pela expiação do pecado, e a degolará no lugar do holocausto. E depois o sacerdote com o seu dedo, tomará do sangue, e porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o resto do seu sangue derramará à base do altar, e tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e aí ia queimar a vítima, o animal, e o sacerdote a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará propiciação por ela,
e lhe será perdoado. Então tinha que matar o animal, transferir a culpa, o pecado da pessoa para o animal, através de impor as mãos sobre a cabeça do animal. O sacerdote corta a cabeça do animal, degola o pescoço dele, e o animal cai, o sangue derrama. O sacerdote pega o sangue, coloca nas pontas do altar, depois tira a pele e coloca fogo sobre o animal. E assim estaria perdoado o pecado da pessoa. Agora, Jesus foi o próprio sacrifício para a remissão dos pecados. Jesus não fazia sacrifício, ele mesmo foi o sacrifício por você, o sacrifício perfeito e sem manchas. Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 11 ao 14. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, por Deus, nada desta criação, nem por sangue de bodes ou bezerros, como faziam os sacerdotes antigamente, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, eterna. Porque se o sangue dos touros e bodes, e cinza de um novilho, espargida sobre os imundos, as santificará, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes o Deus vivo. Ele é o sacrifício perfeito. Perfeito. É por isso que diz lá em 1ª carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, que diz que Jesus era o cordeiro perfeito, sem mancha, sem defeito algum, e foi através do sangue dele, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, isto é, sem defeito e sem manchas. Ele era o perfeito cordeiro para o sacrifício, ele que tira os pecados. 5. O sacerdote tinha autoridade espiritual para ungir reis. Lembra que eu disse? Era o sacerdote que ungia reis. 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, diz que Samuel foi lá, tomou o vaso de azeite e ungiu a cabeça de Saul como rei de Israel. O sacerdote Samuel ungiu. Lá mais à frente, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, também Samuel foi na casa de Jessé, que provinha de um rei, pegou a Davi, o colocou no meio dos seus irmãos, desceu o azeite e ungiu também com a unção de Deus. E agora quero ler em 1 Reis, capítulo 1, versículo 39, que também esse sacerdote ungiu ao rei Salomão. E Zadok, o sacerdote, tomou o vaso do azeite. Da onde que ele trouxe esse vaso? Do tabernáculo, porque tudo que tinha no tabernáculo era sagrado. E tomou o vaso do azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão, e tocaram a trombeta, e todo o povo disse: viva o rei Salomão. Então o sacerdote ungia a reis, e Jesus é o Messias. E o que Messias quer dizer? O ungido. Messias no grego quer dizer Cristo, e Messias no hebraico quer dizer Machia. Por isso que diz Yeshua Machia, né? Yeshua, Jesus, Machia, Messias. E o Messias no português, ou também no grego ou no hebraico, quer dizer o ungido. Então Jesus é a própria unção. Unção. Lá em primeira carta de João, capítulo 2, versículo 20, vai dizer que ele é a santa unção. E vós tende a unção do santo, e sabeis tudo. Quem é a unção do santo? É Jesus que unge você, porque ele é o Messias, o ungido. 6. O sacerdote tinha autoridade à casa de Deus e no mundo espiritual. O sacerdote fazia isto. Lá em Números
capítulo 18, versículo 4 e 5, NTLH, agora muda a tradução, Samuel, vai dizer que os sacerdotes eram os únicos que podiam governar a casa de Deus, e mais nenhum. Os levitas trabalharão com você, e farão todo o serviço da tenda, porém, nenhuma pessoa estranha deverá trabalhar com vocês. Levitas porque era da tribo de Levi. Somente você e os seus filhos, está falando para Arão, serão os encarregados dos serviços do lugar santo e do altar. Está vendo aí? Do serviço da casa de Deus, somente Arão e seus filhos. Assim eu não ficarei irado de novo com o povo de Israel. Então, se alguém quisesse fazer alguma coisa, Deus ficaria irado. Então ele diz, só você vai mexer com as coisas sagradas. Então os sacerdotes tinham autoridade na casa de Deus e no mundo espiritual. E Jesus não tem apenas autoridade na casa de Deus, mas ele é o próprio dono da casa de Deus. Ele é a própria cabeça do corpo, que é a igreja. Então Jesus, ele vai além da autoridade de um sacerdote. Ele é dono da igreja, cabeça da igreja. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 21. Olha o que vai dizer. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade, coisa que não tinha, né? De entrar no lugar santíssimo, que só podiam os sacerdotes, ou melhor dizendo, o sumo sacerdote, por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo. Ele, o Senhor, né, nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Nós temos o quê? Um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Quem é esse grande sacerdote? Quem é que dirige essa casa? Quem é? Quem é o cabeça da igreja? Quem é o noivo da igreja? Vamos lá? Efésios capítulo 5, versículo 22. Na NTLH, eu vou ler para você a tradução da linguagem de hoje. Esposa, obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E é o próprio Cristo, é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Então Jesus, ele é o cabeça da igreja, ele é o dono da igreja. E sétimo, por último, sacerdotes, melhor dizendo, foram muitos, né? Foram líderes espirituais que exerceram domínio sobre Israel e que morreram. Foram sacerdotes, mas porém morreram. Foram sacerdotes que dominaram o mundo, como Abraão, como Arão e seus filhos, como Samuel, como Azarias e como Caifás. Todos esses foram sacerdotes e alguns sumos sacerdotes. Foram homens, líderes espirituais do povo, mas que morreram, não passaram o tempo deles. Jesus, ele é o primeiro e o último sacerdote, por ordem de quem? Melquisedeque, que não tem mãe, não tem pai, genealogia, não tem princípio de dia, nem fim de vida, mas ele é o próprio Jesus. Isso quer dizer, Jesus é o primeiro e o último grande sumo sacerdote que permanece vivo para todo o sempre, eternamente. Salmo 110, versículo 4, pode mudar a tradução, e eu quero que você se coloque de pé para ouvir essa mensagem. E jurou o Senhor, e não se arrependerá: tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Os sacerdotes foram homens bons, escolhidos, ungidos por Deus para exercer a função na casa de Deus,
mas todos esses passaram. Somente Jesus é que reina como grande sumo sacerdote para sempre. Quem tem esse grande sacerdote? Quem tem esse grande sacerdote não precisa mais de nenhum. Quem tem esse sumo sacerdote sabe que está sendo dirigido pelo melhor sacerdote do mundo espiritual e do mundo físico. E o seu nome é Jesus. E é Ele quem também faz de você rei e sacerdote. Pastor, eu quero esse sacerdote na minha vida. Você quer? Quem ainda não recebeu esse sacerdote na sua vida, levante a mão, que eu vou orar